Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Desde jovem, Subai sempre conseguiu o que queria. Além disso, ele era inteligente, então nunca sofreu reveses. Quando ele já foi humilhado assim? No entanto, aqueles no exército imperial eram todos caipiras que falavam através de sua força. A reputação de Subai não significava nada para eles. Yuan Shong. Algum dia, eu devolverei a humilhação para você. Como ele não era capaz de lidar com esses poderosos comandantes do exército imperial, especialmente porque não sabia suas identidades, ele escolheu descarregar sua raiva em Yuan Shong. Yuan Shong não sabia dos pensamentos de Subai, e ele também não se incomodava com eles. No entanto, ele achou interessante ver o rosto de Subai corar de raiva e constrangimento. Em todo caso, Yuan Shong estava mais incomodado com a aparição repentina do exército imperial. Até agora, ele ainda não conseguia compreender por que tantos comandantes do exército imperial estavam em sua casa de repente. Além disso, cada um deles tinha posição de prestígio. Assim, Yuan Shong teve que lidar com eles adequadamente. Falaremos sobre as espadas lá dentro mais tarde. Yuan Shong disse. Dada a grande multidão que aumentava a cada momento, este não era um bom lugar para bater papo. Ao ouvir as palavras de Yuan Shong, os comandantes do exército imperial imediatamente aplaudiram em concordância. Ouviremos as palavras de Gongyi. Gongyi, sinta-se livre para fazer o que quiser. Não serei educado com ninguém que ouse causar problemas. Gongyi, sinta-se à vontade para nos comandar, seguiremos suas ordens. Gongyi, você deve nos ajudar a forjar nossas espadas. Se eu não puder comprar a espada de aço Ots, eu realmente morrerei. Ao ouvir aquelas palavras bajuladoras, o rosto de Subai ficou ainda mais vermelho de ressentimento. Aqueles comandantes do exército imperial na corte real frequentemente menosprezavam os outros e se recusavam a se submeter a qualquer um. Ninguém nunca os viu falando tão educadamente e bajulando alguém. Era realmente um mistério que tipo de magia Yuan Shong usava para deixá-los daquele jeito. Subai já podia ser considerado calmo entre a multidão. Os outros descendentes assistindo a cena ficaram completamente espantados. Este Yuan Shong. Ele não é formidável. Ser capaz de fazer os comandantes do exército imperial bajulá-lo daquele jeito. Pensar que ajudamos Subai a lidar com ele. Nem 10 Subais são páreo para ele, isso é como quebrar um ovo contra uma pedra. Os descendentes encararam Yuan Shong, que estava cercado pelo exército imperial, com admiração. Eles se perguntavam se algum dia seriam tão impressionantes quanto Yuan Shong e seriam respeitados até mesmo pelos comandantes do exército imperial. O atual Yuan Shong já estava em um nível muito além deles. Ele era alguém que eles só podiam admirar. Menlong, faça alguns arranjos. Pague as pessoas que me emprestaram dinheiro com base em suas notas de débito. Ignorando a multidão, Yuan Shong se virou para instruir Menlong. Sim, jovem mestre. Menlong respondeu. Esses nobres vieram com intenções maliciosas, mas a dívida era um assunto à parte. Menlong admirava seu jovem mestre por não renegar suas promessas. Venha aqui para trocar as notas de dívida pelo seu dinheiro. Nosso jovem mestre é magnânimo e não vai se preocupar com esse assunto. Menlong acenou para os descendentes. Ao ouvir que poderiam reivindicar seu dinheiro, a multidão aplaudiu alegremente. Eles correram apressadamente para Menlong. Ao mesmo tempo, uma impressão favorável de Yuan Shong brotou neles. Senhor, a questão dos 100 taéis de ouro ainda se aplica agora? Um descendente perguntou cuidadosamente. Suma. Menlong repreendeu e todos caíram na gargalhada. De alguma forma, o relacionamento deles com o clã Yuan não parecia tão rígido quanto era há um momento. Ao ver a cena, Yuan Shong sorriu. Quando estava prestes a se aproximar, viu uma figura com sua visão periférica e seu olhar ficou frio. Ele berrou. Subai, onde você pensa que vai? Como um trovão vindo dos céus, o grito disparou pelas ruas. A dezenas de passos de distância, o corpo de Subai tremeu. Ele parou abruptamente alguns passos diante de sua carruagem verde. No mesmo momento, todos os olhos se voltaram imediatamente para o filho do Duque de Su. Os aplausos e risos desapareceram um instante e a atmosfera de repente ficou tensa novamente. Yuan Shong, o que você quer? Subai se virou lentamente para olhar furiosamente para Yuan Shong. A situação mudou e as marés estavam contra ele agora. Inicialmente, ele pretendia entrar na carruagem e sair discretamente. No entanto, Yuan Shong o notou. Já que você veio, acha que vai poder sair assim tão facilmente? Yuan Shong arregaçou as mangas e falou friamente. Este Subai encenou este evento para trazer sua queda. Para isso, ele até trouxe os oficiais do Tribunal de Revisão Judicial e o censor Furré, tudo isso apenas para criar um alvoroço sobre a dívida para dar um golpe no clã Yuan. Yuan Shong ainda poderia relutantemente ignorar o assunto se Subai tivesse ido direto para ele.
No entanto, ele pretendia trazer calamidade para todo o clã Wan por meio desse assunto, não deixando nenhum ponto de reconciliação. Se o Wanchong permitisse que Subai fosse embora daquele jeito, ele não seria o Wanchong. Em um instante, a entrada da residência da família Wan ficou silenciosa. A atmosfera parecia bizarra e perigosa, e os descendentes e nobres que Subai trouxe não ousavam nem respirar. Embora o Wanchong parecesse uma pessoa amável, às vezes, ele liberava uma aura que instilava medo nos outros. O atual Wanchong pode parecer calmo, mas ele emanava uma aura que não dava para deixar de sentir medo. O que você quer? Você pretende me atacar diante de tantas pessoas? Subai zombou friamente. Na verdade, ele estava rezando para que o Wanchong o atacasse. Em termos de artes marciais, ele era superior a Eyao, desnecessário dizer, o Wanchong. Com tantas pessoas aqui, incluindo os oficiais do Tribunal de Revisão Judicial e um censor, ele não acreditava que o Wanchong ousaria enviar seus guardas contra ele. Não se preocupe. Não vou mandar ninguém atrás de você. Como o Wanchong não sabia o que Subai estava pensando. Se Subai achava que o Wanchong precisava fazer um movimento para lidar com ele, então ele não poderia estar mais enganado. O objetivo de Wanchong não era apenas infligir danos físicos a ele. Subai, você pode ir embora, mas temo que você terá que fazer uma visita à cela da prisão da capital da Grande Tang. O Wanchong zombou friamente. A expressão de Subai mudou imediatamente ao ouvir essas palavras. Você ousa. Por que não ouso? O Wanchong se virou para olhar para o censor Fu. Censor Fu, por acusar falsamente e caluniar um importante funcionário da corte real, como alguém deve ser punido pelas leis de Grande Tang? Por acusar falsamente funcionários importantes da corte real, alguém seria açoitado 100 vezes, preso por 3 anos e teria seu nariz cortado antes de ser exilado para as fronteiras para trabalhos braçais. Essas palavras não foram ditas pelo censor Fu, mas pelos 2 oficiais do Tribunal de Revisão Judicial que Subai convidou. Além de arquivar contratos, documentos e fazer cumprir acordos, eles também eram responsáveis por executar punições. Portanto, ninguém estava mais familiarizado com as leis da Grande Tang do que esses funcionários do Tribunal de Revisão Judicial. As palavras desses 2 oficiais foram como um raio. O rosto de todos mudou imediatamente, seja espanto, medo ou raiva. O corpo de Subai tremeu, como se tivesse acabado de sofrer um grande golpe, e seu rosto estava tão pálido quanto uma folha de papel. Até a pele do censor Fu escureceu. Acusar falsamente um oficial importante era um dos crimes mais pesados nas cláusulas da Lei Grande Tang. Esses oficiais eram os pilares que sustentavam o império, e se alguém pudesse acusar oficiais tão importantes sem evidências concretas, o país facilmente cairia no caos. Assim, a corte real impôs uma punição pesada para evitar tais situações. Não era realmente para proteger esses oficiais. Em vez disso, era para deter aquelas pessoas inescrupulosas com intenções maliciosas. Subai só tinha pensado em derrubar o clã Wan, ele não pensou nas consequências de seu fracasso de antemão. O pai de Wanchong era um general na fronteira, o tio-avô Wanzhen era um oficial influente na corte real, e seu avô, o Duque Gil, era um confidente do imperador. A ação de Subai de tentar derrubar o clã Wan era equivalente a ofender todas essas pessoas completamente. Portanto, o Wanchong não estava errado ao dizer que Subai acusou falsamente importantes funcionários do tribunal. Desta vez, o Wanchong queria dar uma lição pesada em Subai. Lorde Censor, você deveria ter ouvido, certo? Até mesmo o imperador seria punido como um civil se ele quebrasse uma lei. Lorde Censor, certamente você não trataria Subai de forma especial só por causa do seu relacionamento com o Duque de Su. Para a surpresa de Wanchong, os 2 oficiais falaram por ele. No entanto, isso foi ainda melhor. Ele queria ver se Subai conseguiria se safar hoje. Wan Gongyi, é bom ser misericordioso. Senhora Wan, Su Gongyi ainda é jovem, e seu irmão e Duque de Su são oficiais importantes na corte, sustentando o país. Não é para o benefício do país azedar o relacionamento entre os 2 clãs só por causa de uma briga de crianças. Senhora Wan, o que você acha disso? Fu revirou-se para Madame Wan. Ele conhecia o Duque de Su, Su Fuei. Caso contrário, ele não teria aceitado o pedido de Subai e vindo junto com ele. Acusar falsamente um importante oficial da corte real não era uma questão pequena. Se Subai fosse capturado e mantido no Tribunal de Revisão Judicial, Fu se tornaria motivo de chacota. Pior ainda, ele não seria capaz de prestar contas do assunto ao Duque de Su. Fu sabia que era impossível para Wanchong resolver o assunto pacificamente. Assim, ele voltou seu olhar para Madame Wan, na esperança de que ela cedesse. Enquanto a senhora Wan falasse em defesa de Subai, esse assunto poderia ser amenizado e resolvido pacificamente. Senhor Fu, eu sou apenas uma mera mulher e não sei dos assuntos da corte real. Já que a corte real tem seu próprio conjunto de regras, devemos segui-lo. Senhor Fu, você não concorda? Zhao Shuhua também tinha ido com tudo dessa vez.
Subai claramente tinha vindo com a intenção de derrubar o clã Yuan, e se não fosse pela inteligência de seu terceiro filho, assim como a chegada do exército imperial, teria sido difícil resolver o assunto hoje. O clã Yuan era conhecido por sua incorruptibilidade por várias gerações. Seu sogro também era rigoroso em defender a honra e a cultura da família. Se esse assunto fosse relatado à corte real, o prestígio do clã Yuan seria arruinado. Ela não seria capaz de contar o assunto também ao sogro. Além disso, naquela época, ao lidar com o clã Yuan, esse censor claramente operava totalmente pelas regras, sem nenhuma intenção de pegar leve com eles. No entanto, em relação a Subai, seu tom mudou, dizendo que era bom perdoar. Isso fez com que Madame Yuan se sentisse enojada. Senhora! Fu chamou agitado. Ele não esperava que Madame Yuan de repente fosse tão assertiva sobre esse assunto. Não precisa dizer mais nada. Lord Fu, a corte real tem suas próprias regras. Você está tentando ignorá-las agora. Yuan Shong interrompeu as palavras do censor Fu. Sem lhe dar uma chance de dizer nada, Yuan Shong se virou para os dois oficiais cadavéricos do Tribunal de Revisão Judicial. Senhores, tenham maior respeito pelo Tribunal de Revisão Judicial. Certamente vocês não deixarão Subai ir só porque seu pai é um duque. Como isso é possível? As palavras dos dois oficiais ecoaram alto. Homens, prendam Subai. Se ele escapar, levem sua cabeça de volta para o Tribunal de Revisão Judicial. Sim, senhor. Vários guardas correram, agarraram Subai pelos lados e o carregaram para dentro da carruagem. Yuan Shong, seu bastardo. Eu nunca vou te perdoar, espere só. Subai xingou alto enquanto os guardas o arrastavam para a carruagem. Sem dizer mais nada, os dois oficiais cadavéricos se viraram, entraram na carruagem e foram embora. Não demorou muito para que desaparecessem na esquina da rua. Subai foi arrastado rapidamente. Embora seu pai, o Duque de Su, exercesse imensa autoridade, ainda levaria algum tempo para que ele passasse pelos vários procedimentos para resgatar Subai. Assim, ele teria que permanecer na prisão por um período longo o suficiente para gravar essa lição profundamente em sua mente. Vamos lá. Discutiremos o assunto lá dentro. Entregando os assuntos diversos do lado de fora para Menlong e Shenhai resolverem, Yuan Shong conduziu os comandantes do exército imperial para dentro da residência. Yuan Gongyi, você certamente tem seus próprios meios. Tendo testemunhado a situação, os comandantes do exército imperial elogiaram a maneira como Yuan Shong lidou com a situação e lhe deram um sinal de positivo. Não apenas não acharam as ações de Yuan Shong inapropriadas, como até as aprovaram. Yuan Shong respondeu com uma risada enquanto os conduzia para o salão. Depois de alguma conversa, embora Yuan Shong não tivesse muita certeza do que estava acontecendo, ele acreditou que a razão pela qual todos eles apareceram em seus portões hoje estava relacionada ao Fenshin. Quanto às intenções desses comandantes do exército imperial, isso era ainda mais simples. Eles estavam aqui apenas para comprar espadas. Alguns deles até trouxeram carruagens cheias de taéis de ouro, enquanto outros achavam que as ágatas, pérolas e pedras preciosas que Yuan Shong embutiu na espada de aço Oats eram muito baratas, então eles trouxeram grandes caixas de ágatas, pérolas e pedras preciosas de alta qualidade aqui, permitindo que Yuan Shong escolhesse livremente entre elas. Para resumir toda a situação, contanto que eles pudessem obter uma espada de aço Oats, o custo não seria um problema. Yuan Shong refletiu silenciosamente sobre o assunto enquanto ouvia suas palavras. A espada de aço Oats já fez seu nome durante suas vendas no pavilhão Garrafa Azul. Com 2 cortes, Eyal cortou as melhores espadas dos prestigiados clãs e oficinas de forjamento de espadas da capital, forjando assim a reputação da espada de aço Oats como a espada número 1 do mundo. Além disso, vender a primeira espada para Zalfenshin também ajudou a construir uma reputação para ela no exército imperial. Começando com essa organização única, Yuan Shong deu o pontapé inicial no mercado para a espada de aço Oats. Embora esta fosse uma oportunidade, Yuan Shong tinha que lidar com o assunto com prudência. Raridade determinou o preço de um objeto, e dado que tantos membros do exército imperial vieram até ele por uma espada, Yuan Shong não conseguiu concordar com todos eles. Caso contrário, o preço da espada de aço Oats cairia drasticamente. Não era isso que Yuan Shong queria. No entanto, Yuan Shong também não conseguiu rejeitá-los. Acredito que todos vocês saibam sobre o fio da espada de aço Oats. No momento em que os comandantes do exército imperial estavam listando os pedidos, e o salão inteiro estava fervilhando de conversas, Yuan Shong falou de repente, imediatamente chamando a atenção de todos. Quanto mais incrível uma espada é, mais tempo leva para forjá-la. Uma espada de aço normal pode ser forjada em apenas meio-dia, mas é impossível que uma espada de primeira linha seja criada na mesma duração. Disse Yuan Shong. Claro, claro. Gongyi está certo. Ouvi dizer que clãs de forja de espadas levam mais de um mês para criar uma espada comum de primeira linha.
Considerando que a espada forjada por Gongyi é a espada número 1 do mundo, naturalmente, levará muito mais esforço e tempo. Se Gongyi está preocupado com o prazo, não há pressa nenhuma. Podemos esperar. O grupo imediatamente obedeceu junto com Wan Chong. Isso não era apenas gentilezas, mas verdadeira admiração. Wan Chong pode ter apenas 15 anos, mas aos olhos deles, ele era alguém que se tornou o ferreiro número 1 do mundo por meio de suas capacidades. Independentemente da sua idade, ele era alguém digno de tanto respeito. Mais importante, eles testemunharam a proeza da espada de aço Oats por si mesmos e isso os deixou chocados. Se não fosse por isso, eles não teriam corrido para o clã em grupo. Estou feliz que todos entendam minha posição. Sentado no centro da sala, Wan Chong sorriu. Ele pode ser jovem, mas exalava uma aura madura, magnânima e confiável que se destacava até mesmo entre o grupo de comandantes estimados do exército imperial. Estou disposto a forjar espadas para todos vocês, mas tenho minhas próprias regras. Neste ponto, Wan Chong fez uma pausa. Suas palavras estavam cheias de confiança, e havia algo em sua voz que induzia os outros a ouvi-lo. Todos os comandantes ouviam atentamente suas palavras. Cada mestre ferreiro tem suas próprias regras e peculiaridades. Como tal, eles não ficaram surpresos que Wan Chong tem suas próprias regras, e eles aguçaram seus próprios ouvidos para ouvir atentamente suas palavras. Primeiramente, eu forjarei apenas uma de cada tipo de espada. Como tal, cada espada será diferente em termos de estilo, aparência e modelo. Não haverá réplicas. Isso não é problema algum. Todos rapidamente concordaram com a cabeça. A razão pela qual eles queriam comprar as espadas de Wan Chong era porque suas espadas eram únicas e suas capacidades superavam em muito as outras lâminas. Caso contrário, havia muitas oficinas e lojas de armas na capital, não havia necessidade de eles passarem por todo esse trabalho. Na verdade, eles estavam aliviados que Wan Chong estava disposto a dedicar sua atenção de todo o coração para tornar suas espadas únicas. Wan Chong acaba de formular esses pensamentos em sua cabeça. Objetos eram precificados por sua raridade, e o exército imperial era apenas o começo para Wan Chong. Se Wan Chong desejasse manter sua reputação como o ferreiro número 1 do mundo, ele não deveria forjar a mesma espada repetidamente. Isso poderia ajudar a construir sua reputação, bem como maximizar seus lucros. Para forjar uma única espada de primeira qualidade em um mês, e cada espada tem que ter um estilo, aparência e modelo diferentes. Seria difícil para qualquer outro ferreiro fazer isso. No entanto, Wan Chong era diferente. Dada a grande quantidade de conhecimento que ele tinha armazenado em sua mente, não era problema algum. Em segundo lugar, as espadas que forjei são produtos de alta qualidade. Uma enorme quantidade de tempo e esforço tem que ser gasta nelas, e como tal, levará cerca de um mês para forjar uma única espada. Wan Chong levantou um segundo dedo e falou. Por quê? Você não pode forjar 2, 3 ou 4 espadas todo mês. Inicialmente, todos ainda estavam balançando a cabeça em concordância. No entanto, ao ouvir que Wan Chong forjaria apenas uma espada por mês, eles imediatamente começaram a lamentar. Somos tantos aqui, como pode haver o suficiente para todos nós? Havia pelo menos 30 a 40 comandantes do exército imperial aqui. Se Wan Chong só iria produzir uma única espada por mês, quando haveria espadas suficientes para todos eles aqui? Além disso, como você determinará quem receberá a espada todo mês? Isso é simples. Nesse ponto, Wan Chong riu. Todo mês, eu conduzirei um leilão. Cada espada feita será apenas de qualidade superior à anterior. Se todos vocês estiverem interessados, sintam-se à vontade para participar. Quem der o lance mais alto ganhará a espada. No entanto, as vagas para o leilão serão limitadas, e nem todos poderão participar. Somente aqueles que pagaram o depósito pela espada poderão participar do leilão. Para aqueles que estão aqui hoje, posso dar um desconto de 10% na sua espada. Aqueles que vierem depois não terão tal privilégio. Inicialmente, todos pensaram que Wan Chong estava forjando espadas muito pequenas, e portanto, tentaram negociar com ele sobre esse aspecto. No entanto, ao ouvir que havia vagas limitadas para o leilão, como eles poderiam continuar a se preocupar com esses detalhes? Eles imediatamente avançaram e se aglomeraram em volta de Wan Chong. Wan Gongyi, não tem problema nenhum. Estou disposto a pagar o quanto for preciso. Wan Gongyi, quanto é o depósito? Vou trazer a quantia agora mesmo. Wan Gongyi, você deve vendê-lo para mim. Eu serei seu comprador leal. Wan Gongyi, por favor, reserve um lugar para mim. Eles se apertaram, tentando se aproximar de Wan Chong. Eles não eram os únicos comandantes do exército imperial, e podiam ser considerados a primeira leva aqui. Se fossem mais tarde, não teriam direito a tal desconto. Quando o resto chegar, a briga pelas vagas ficará cada vez mais intensa. Quanto à questão de apenas uma espada ser produzida a cada mês, isso não foi problema algum. Qual dos famosos ferreiros não operou dessa maneira?
Além disso, Wan Chong disse que cada espada sua seria única. Independentemente de ser o design, a aparência externa ou o modelo, elas seriam diferentes umas das outras. Sem mencionar que sua reputação como o ferreiro número 1 do mundo fez com que as espadas valessem a pena serem colecionadas. Mesmo que eles acabassem não usando, eles provavelmente poderiam ganhar uma boa quantia vendendo-as no futuro. Claro, isso se você estiver disposto a vendê-la depois de testemunhar pessoalmente a destreza da arma. No geral, a questão de haver apenas uma espada por mês era apenas uma questão de dinheiro. Qualquer problema que pudesse ser resolvido com dinheiro não era um problema para eles. Ao ver o grupo avançar em sua direção, Wan Chong ficou encantado. Ele pegou a ideia de coletar depósitos para a espada do setor imobiliário de outro mundo. Sem fazer nada, ele já ganhou uma grande soma de dinheiro para si mesmo. Naquele momento, o que Wan Chong mais precisava era de uma grande quantidade de ouro, e os depósitos dos comandantes do exército imperial somavam um valor astronômico. Na entrada da residência, o pagamento dos devedores não demorou muito. Wan Chong só devia alguns taéis a cada um, e o assunto foi resolvido rapidamente. Wan Chong chamou Shen Hai e Meng Long e eles começaram a escrever recibos. O incidente no Garrafa Azul já elevou o preço da espada de aço de Otis para 40 mil taéis de ouro. Como tal, a qualificação para comparecer ao leilão foi precificada em 20 mil taéis de ouro. Embora o custo não fosse barato, também não era muito alto. Ao mesmo tempo, serviu como uma boa taxa de entrada para peneirar aqueles que estavam apenas interessados na comoção. Wan Chong também explicou o assunto sobre o depósito. Cada depósito correspondia ao privilégio de dar um lance no leilão. Se alguém falhasse em comprar a espada no leilão, tinha direito a um reembolso total do depósito. Claro, também se poderia passar o privilégio para outros, e o Wan Chong reconheceria isso. No entanto, como o primeiro grupo de compradores, o privilégio deles os dava direito a um desconto de 10% nas espadas de Wan Chong. Como tal, o privilégio se tornou uma mercadoria quente. Ninguém estaria disposto a pedir um reembolso. Com o conhecimento de sua vida passada, pouquíssimas pessoas poderiam competir com ele em termos de estratégias de marketing. Com a ajuda de Shen Hai e Meng Long, não demorou muito para que um recibo fosse entregue aos mais de 30 comandantes do exército imperial na sala. Considerando que cada um deles havia pago 20 mil taéis de ouro cada, somava mais de 600 mil taéis de ouro. Essa era uma quantia astronômica. Meng Long e Shen Hai ficaram impressionados com a habilidade de Wan Chong de ganhar dinheiro. Na verdade, eles não eram os únicos. Os outros guardas, empregadas, babás e servos da residência da família Wan que se reuniram curiosamente também ficaram espantados. O jovem mestre deles era simplesmente incrível demais. Só escrevendo algumas notas, ele ganhou mais de 600 mil taéis de ouro. Onde mais alguém poderia ver tal visão? Com tais meios, era apenas uma questão de tempo até que ele atravessasse os céus. Em comparação, todos os outros comerciantes da capital pareciam insignificantes e mesquinhos. Estou sonhando? Jovem mestre. Este é realmente o nosso jovem mestre? Nosso clã Wan finalmente se tornará um clã rico também. As velhas babás, servas, empregadas domésticas e guardas que serviram no clã Wan por décadas arregalaram os olhos, e seus corpos tremeram de agitação. Uma das babás mais velhas até desmaiou de agitação excessiva. Foi um milagre. Mesmo depois de servirem no clã Wan por toda a vida, eles nunca viram uma fortuna tão grande. Depois de anos de frugalidade, o clã Wan finalmente encontrou ouro. Num piscar de olhos, várias outras babás velhas também desmaiaram. Mesmo quando desmaiaram, não havia nada além de felicidade e euforia em seus rostos. Terceiro jovem mestre, foi incrível demais. Todos os comandantes do exército imperial chegaram animados e partiram emocionados. Mesmo que eles não tenham conseguido sair com uma espada de aço Otis, eles ficaram contentes em receber um desconto no leilão do ferreiro número 1 do mundo. Sem mencionar que era um desconto de 10%. Havia muitos outros comandantes no exército imperial, e vários eram de patente mais alta que eles. No entanto, com esse pequeno recibo em mãos, os outros teriam que recuar. Quanto ao depósito de 20 mil taéis de ouro, não foi problema algum para eles. Qual dos comandantes do exército imperial de elite não tinha um passado brilhante? 20 mil taéis de ouro não era uma pequena quantia de dinheiro, mas não significava nada para pessoas de sua posição. Depois de atender os comandantes do exército imperial e delegar algumas instruções aos servos, Wan Chong entrou no quarto de sua mãe. Normalmente, haveria algumas babás empregadas esperando ao lado de sua mãe. Mas, dessa vez, além de Wan Chong e Madame Wan, não havia mais ninguém no quarto. Os 600 mil taéis de ouro empilhados em uma montanha em miniatura foram uma visão chocante para Madame Wan. O clã Wan era um clã de generais e ministros, e depois de se casar com o clã, Madame Wan testemunhou muitas coisas diferentes. Mesmo assim, a habilidade de Wan Chong de ganhar 600 mil taéis de ouro em um estalar de dedos ainda era um espanto para Zhao Shuhua e o incorruptível clã Wan.
Mesmo que um cavaleiro ame dinheiro, ele o obtém por meios justos. Se Yuan Shong tivesse ganhado sua fortuna por meio de negócios desonestos, Zhao Shuhua repreenderia Yuan Shong e o impediria. No entanto, ela testemunhou pessoalmente os comandantes do exército imperial despejando alegremente seus taéis de ouro e pedras preciosas na residência da família Yuan. Na verdade, havia até alguns que sentiam que estavam dando muito pouco. Claramente, a riqueza de Yuan Shong veio de uma fonte limpa. Shongir, o que está acontecendo? A sala estava em silêncio. Sentada em uma cadeira, a senhora Wu encarou Yuan Shong e falou as palavras que estavam atormentando sua mente o dia inteiro. Mesmo neste momento, ela ainda não se recuperou da visão chocante dos 600 mil taéis de ouro. Yuan Shong estava escondendo muitas coisas dela. Eu deveria confessar agora. De pé diante de sua mãe, a cabeça de Yuan Shong estava baixada. Embora essa não fosse a situação ideal que Yuan Shong tinha em mente, ele não achava que deveria adiar o assunto por mais tempo. O assunto dessa vez ensinou uma lição pesada a Yuan Shong. Às vezes, decisões tomadas com o bem-estar dos outros em mente podem não ser verdadeiramente benéficas para eles. Depois de organizar seus pensamentos, Yuan Shong começou a falar sobre os assuntos relacionados aos minérios de Hyderabad sem esconder nada. Então, você está dizendo que pegou o dinheiro emprestado daqueles descendentes para forjar a espada? Perguntou a senhora Yuan. Sim. Yuan Shong assentiu em resposta. A senhora Yuan examinou Yuan Shong atentamente, e havia uma emoção indizível brotando em seu peito. Por um instante, Zhao Shuhua sentiu que Yuan Shong parecia estranho para ela, mas no próximo, ela sentiu alívio como mãe. Shongir, você finalmente cresceu. Madame Yuan olhou para Yuan Shong, satisfeita. Que mãe não desejou que seu próprio filho realizasse grandes feitos? O atual Yuan Shong superou todas as expectativas que ela tinha para ele. Riqueza sempre foi uma falha fatal do clã Yuan. De todo o clã Yuan, e isso incluía a tia grande Yuan Rushuan, o tio pequeno e a própria família de Yuan Shong, não havia uma única pessoa que fosse talentosa em comercialismo. O tio grande Yuan Zhen era levemente habilidoso no aspecto, com vários negócios sob seu comando, sua situação financeira era a melhor dentro do clã. Mesmo assim, era apenas até certo ponto. Ele ainda estava longe de se igualar aos clãs realmente ricos da capital. De alguma forma, o clã Yuan simplesmente não era habilidoso em administrar negócios. Incluindo o irmão mais velho e o segundo irmão de Yuan Shong, não havia na família Yuan que possuísse aptidão excepcional nesse aspecto. No entanto, neste momento, Zhao Shuhua podia ver talento em comercialismo que excedia qualquer outro em seu filho mais novo. Eram 600 mil taéis de ouro. Essa fortuna surpreendente foi suficiente para sustentar todos os membros do clã Yuan por várias décadas seguidas. Mãe, me desculpe. Eu não deveria ter escondido esse assunto de você. Yuan Shong pediu desculpas com a cabeça baixa. A senhora Yuan balançou a cabeça. Filho, esse assunto me mostrou que você se tornou maduro e confiável. No futuro, você não precisa me relatar sobre essas coisas. Sinta-se livre para fazer o que quiser, a mãe acredita em você. Mãe! Yuan Shong sentiu-se comovido. Por um momento, ele olhou para sua mãe, incapaz de falar uma única palavra. Yuan Shong saiu do quarto de sua mãe com o coração aliviado. Mesmo que Subai quase tenha levado a melhor sobre ele, ele conseguiu evitar a crise e virar o jogo contra ele. Por meio desse assunto, ele conquistou a confiança absoluta de sua mãe, e sua mãe permitiu que ele fizesse o que quisesse. Pouco depois de Yuan Shong começar a praticar suas artes marciais no pátio, o tio de Yuan Shong, Li Lin, bateu nas portas do clã Yuan ansiosamente. Os comandantes do exército imperial estiveram aqui. Essa foi a primeira pergunta que o tio Li Lin fez ao conhecer Yuan Shong. Sim. Yuan Shong assentiu. Esses caras realmente reagem rápido. Eu corri o mais rápido que pude, mas ainda não consegui ultrapassá-los. Sorrindo, Li Lin balançou a cabeça. As alegrias da vida revigoram a pessoa. Desde que Li Lin foi transferido de sua posição como comandante de seção nos Portões do Norte, ele parece ter se tornado mais animado, e as palavras que ele falou aumentaram. Tio, aconteceu alguma coisa na corte real? É Zhao Fengxin? Yuan Shong perguntou. Quando Yuan Shong tentou abrir a boca dos outros comandantes do exército imperial, seus lábios estavam firmemente selados. No entanto, havia algumas coisas que eles não conseguiam esconder de Yuan Shong. Isso mesmo. Zhao Fengxin derrotou Huang Xiaotian e se tornou um marechal. Ele se tornou o único marechal promovido nos últimos anos. Li Lin não escondeu nada de Yuan Shong e falou a verdade. As artes marciais do marechal Zhao e Huang Xiaotian estão no mesmo nível. Na verdade, Huang Xiaotian parecia ser um pouco mais habilidoso que o Marechal Zhao. No entanto, o Marechal Zhao tinha uma vantagem esmagadora em termos de armamento. Com um único golpe, ele não apenas cortou a sede de inverno de Huang Xiaotian, como também dividiu a armadura de aço em seu corpo em dois.
Ele estava a apenas um fio de cabelo de dividir o corpo do outro em dois também. Havia muitas pessoas assistindo à luta, e outro marechal do exército imperial também estava lá. Todos ficaram atordoados com a afiação da espada do marechal Zhao. Aquele bando de sujeitos que veio te procurar deve ter estado presente também. E pensar que eles iriam se esgueirar aqui para te procurar. A luta de Huang Xiaotin e Zhao Fenxin pela posição de marechal foi um grande acontecimento para o exército imperial. O que estava em jogo não era apenas o assento de um marechal, era também um confronto entre as duas facções do exército imperial. Yuan Shong não poderia estar mais ciente desse fato. Embora seu tio não tenha descrito o assunto em detalhes, Yuan Shong podia sentir a tensão naquela briga. É bom que Lord Zhao tenha sido promovido a marechal. Yuan Shong disse. Depois disso, ele contou sobre o assunto referente aos 600.000 taéis de ouro para o tio Li Lin. Assim, os destinos de Zhao Fenxin e Huang Xiaotian foram mudados. No futuro, muitas coisas também mudariam. Yuan Shong sabia que, após ser promovido a marechal, a corte real dedicaria seus recursos para preparar Zhao Fenxin. Como tal, o crescimento de Zhao Fenxin seria acelerado, e ele alcançaria a posição de grande marechal muito mais rápido do que antes. E dado que o tio de Yuan Shong contribuiu com ele ao presenteá-lo com a espada de aço Oats, ele subiria na hierarquia do exército imperial ao lado de Zhao Fenxin. Com esse relacionamento, seria mais conveniente para Yuan Shong vender suas espadas ao exército imperial. Além disso, o tio Li Lin sempre foi o elo mais fraco do clã Yuan. Se ele pudesse alcançar sucesso ao lado de Zhao Fenxin no exército imperial, a força de todo o clã Yuan seria levada a novos patamares. O assunto de hoje não é algo que acontece uma única vez. Muito provavelmente, mais pessoas virão me procurar no futuro. Assim, espero deixar esse assunto para o tio. Com o Lord Zhao cobrindo você na corte real, deve ser mais conveniente para você lidar com esse assunto. Disse Yuan Shong. Yuan Shong estava preparado para repassar o assunto referente ao privilégio de licitação e à organização do leilão da espada de aço Oats para o tio Li Lin cuidar. Isso não era apenas para a conveniência de Yuan Shong, ou que a posição do tio Li Lin tornasse mais fácil para ele lidar com tais assuntos. Em vez disso, Yuan Shong esperava elevar a posição do tio Li Lin no exército imperial por meio desse assunto. Quando a maioria dos comandantes, generais e até mesmo marechais recebem pedidos do tio Li Lin, sua posição e prestígio dentro do exército imperial aumentam naturalmente. A promoção do tio Li Lin provavelmente viria muito mais rápido do que ele próprio poderia esperar. Além disso, com Zhao Fenxin e o clã Zhao o protegendo, poucas pessoas ousariam lhe causar problemas. O que era ainda mais incrível era que os comandantes das várias facções diferentes desejariam obter a espada de aço Oats, e isso sustentaria a posição de Zhao Fenxin e do tio Li Lin no exército imperial para cima. Ao mesmo tempo, eles encontrariam menos resistência e oposição também. Isto é, se essas pessoas ainda desejarem comprar espadas de aço Oats no futuro. No geral, somente nas mãos do tio Li Lin os benefícios máximos serão obtidos deste assunto. Fique tranquilo, eu sei o que devo fazer. Certo, sua tia pediu para você vir quando estiver livre para conversar com seu primo e orientá-lo. Aquele sujeito é arrogante, mas suas habilidades são insuficientes. Sua tia e eu esperamos que você possa nos ajudar a lhe dar uma lição. Li Lin disse. Yuan Shong riu. Tio Grandes tem um filho chamado Wan Lian. Embora o sobrenome do tio seja Li, a família seguiu o sobrenome da tia grande. Essa era a prática usual quando a família materna era muito mais poderosa do que a família paterna. A tia e o tio mais velhos tinham grandes esperanças no primo Wan Lian, mas era uma pena que ele parecia estar se afastando cada vez mais das expectativas deles. Tudo bem, irei quando tiver tempo. Yuan Shong disse. Não faltava muito para o aniversário do avô, e se nada desse errado, o primo Wan Lian também estaria lá. Não havia diferença em encontrá-lo na casa da tia-avó ou durante o aniversário do avô. Após ganhar 600.000 taéis de ouro, os assuntos em que Yuan Shong poderia se envolver se expandiram significativamente. Finalmente, ele pôde colocar seu plano em ação. Depois de mandar o tio embora, Yuan Shong imediatamente levou Shenhai e Menlong, junto com uma caixa de lingotes de ouro, para a joalheria Ágata Branca para procurar os dois monges Sindi, Ablonoda e Arloja. Mestres! Trouxe o dinheiro para os 300 quilos de minérios de Hyderabad. Yuan Shong apontou para a caixa e gesticulou. Shenhai e Menlong levaram a caixa para Ablonoda e Arloja. Tem 80.000 taéis de ouro aqui. São seus. Yuan Shong disse confiantemente. Apesar da compostura habitual, o coração de Arloja e Ablonoda estremeceu violentamente ao ouvir as palavras de Yuan Shong. Mas no momento seguinte, eles se sentiram perplexos. Gongyi, você não nos deu 30.000 taéis de ouro antes? Além disso, você não dedicou algum dinheiro para convertê-los em rações? Por que você está nos dando tanto dinheiro agora? Isso já é muito além de 90.000 taéis de ouro.
80.000 taés de ouro, junto com os 30.000 taés de ouro que o Wanshong passou para eles anteriormente, somaram um total de 110.000 taés de ouro. Isso já estava muito além da quantia que eles concordaram de antemão. Isso deixou a dupla perplexa. Não vou esconder nada de vocês dois. Seu minério de Hyderabad me trouxe muito lucro dessa vez. Em gratidão, decidi aumentar o pagamento de 300 para 400 taés de ouro por quilo. O Wanshong riu muito. A dupla ficou surpresa. Sei que Sindhu precisa do dinheiro urgentemente, então fique à vontade para pegá-lo. Quanto ao excedente, pegue-o como depósito para o próximo lote. Claro, este é apenas o preço do primeiro lote. O preço ainda pode subir mais no futuro junto com nossa parceria. Disse o Wanshong. Gongyi. Eles ficaram ambos surpresos e comovidos. Frequentemente, muitos parceiros de negócios só falavam estritamente de negócios e não interagiam em uma base pessoal. Como tal, o relacionamento entre ambos os lados era superficial e girava principalmente em torno de lucros. A condição em Sindhu era severa, e nenhuma quantia de dinheiro era demais para eles. Se pudessem, eles implorariam por ajuda. No entanto, quem estaria disposto a emprestar a quantia de dinheiro a eles? Não havia necessidade de Wanshong pagar a eles uma quantia adicional após ganhar uma fortuna. Isso não era mais apenas um negócio. Gongyi, nós nos lembraremos dessa gratidão. Agradecemos em nome de Sindhu. Gongyi, fique tranquilo, nós definitivamente retribuiremos esse favor no futuro. Ablonoda e Arloja abaixaram a cabeça e falaram seriamente. O Wanshong riu. Antes que os dois monges Sindhi dissessem qualquer coisa, o Wanshong aumentou o preço do minério de Hyderabad em 1/3, de 300 taés de ouro por quilo para 400 taés de ouro por quilo. O Wanshong não era um tolo. Não era porque ele não tinha outro uso para o dinheiro, mas sim porque ele estava considerando mais profundamente o assunto. O primeiro pensamento de Wanshong após obter o depósito de 600.000 taés de ouro do comandante do exército imperial com mais de 30 anos foi garantir e aumentar seu suprimento de minérios de Hyderabad. Uma única espada de aço Oats era insignificante em uma guerra. 300 espadas de aço Oats eram úteis apenas em uma pequena escaramuça. Sem o suficiente delas, era impossível para a espada de aço Oats trazer propósito estratégico. Se o Wanshong desejasse trazer à tona a força assustadora da espada de aço Oats para determinar as marés de uma guerra, como ele testemunhou em sua vida anterior, ele tinha que equipar pelo menos um exército inteiro. Ou seja, ele tinha que equipar soldados em unidades de 10.000, e somente então o poder das armas de aço Oats apareceria. Só então seria útil para o Wanshong realizar seu sonho e missão. Assim, desde o começo, o Wanshong não estava contente com apenas 300 quilos de minério de Hyderabad. O que ele queria era a mina inteira de Hyderabad. Se pudesse, ele até compraria a mina inteira. E que 600.000 taés de ouro lhe deram força para realizar suas ambições. Sindhu ficava muito longe das planícies centrais. Em contraste, ficava muito mais perto do Califado Abássida e de Charax-Spasinu. Esse era um fator que o Wanshong tinha que levar em conta ao competir contra eles pelos direitos do minério de Hyderabad. Aquele no pavilhão à beira do lago obtém a lua primeiro. Dada a diferença de distância, era impossível Sindhu negligenciar o Califado Abássida mais próximo e Charax-Spasinu para as planícies centrais distantes. Se o Wanshong quisesse triunfar contra o Califado Abássida e o Charax-Spasinu na luta pelo minério de Hyderabad, ele só poderia fazê-lo em uma guerra de preços. Embora Arloja e Ablonoda não tenham dito explicitamente, estava claro que 300 taés de ouro por quilo era o menor preço que Sindhu poderia aceitar. Caso contrário, eles não chegariam ao ponto de interromper as negociações imediatamente quando um preço menor fosse oferecido. Portanto, o Califado Abássida e Charax-Spasinu também devem ter recebido o mesmo preço. O pássaro que chega primeiro pega o verme. Se Sindhu sentisse que poderia obter mais lucros nas planícies centrais, eles dariam prioridade às longínquas planícies centrais em vez de Charax-Spasinu ou do Califado Abássida. Ao mesmo tempo, isso aumentaria as expectativas de Sindhu para o Califado Abássida e o Charax-Spasinu. No entanto, os dois países definitivamente achariam difícil aceitar o aumento abrupto no preço. O Wanshong se beneficiaria à medida que o conflito entre ambos os lados piorasse. Era isso que o Wanshong pretendia. Dezenas de milhares de taés de ouro não significavam nada para ele. Sua prioridade era maximizar o suprimento de minérios de Hyderabad para as planícies centrais. Saindo da joalheria Ágata Branca, o Wanshong não conseguiu evitar de rir de coração. Então, ele dirigiu a carruagem até o distrito da Árvore Fantasma. Depois que Subai foi capturado pelo Tribunal de Revisão Judicial e preso, o assunto perante o clã Wan se espalhou como o vento, chegando aos ouvidos de toda a nobreza da capital. O quê? Subai está na cadeia? Quem vendeu a espada no pavilhão Garrafa Azul foi o Wanshong. Quando a notícia chegou ao clã Yao Feng deu um tapa na mesa. Espanto refletido em seus olhos.
Ele estava esperando com expectativa por notícias da vitória de Subai, mas inesperadamente, o que o recebeu foi isso. Sim, Gongyi. Ao ouvir sobre o assunto, o Duque de Su rapidamente deixou a corte real para salvar o Gongyi Su. Quanto a Yuan Shong, nós testemunhamos os comandantes do exército imperial trazendo carruagens de ouro e joias para visitar a residência da família Yuan. Cada um deles se dirigiu a Yuan Shong como o ferreiro de espadas número 1 do mundo. Ajoelhado no chão, Gao Fei relatou. Quando o assunto aconteceu, Gao Fei também estava no meio da multidão. Sabendo que Yuan Shong sabia de sua identidade, ele fez questão de proceder com cuidado para escapar de sua atenção. Yao Feng achou difícil acreditar que Subai seria preso, e Yuan Shong era o ferreiro de espadas número 1 do pavilhão Garrafa Azul no mundo. Ele ficou completamente surpreso com a reviravolta dos acontecimentos. Que tipo de espada poderia valer 40 mil taéis de ouro? Como um pirralho como ele poderia possuir tal capacidade? Yao Feng cuspiu entre dentes cerrados. Não faz muito tempo que Yuan Shong era apenas um descendente perdulário na capital, e seu alvo de vingança contra o clã Yuan. Na verdade, até mesmo Mero Maizou era capaz de jogá-lo em suas palmas. Mas num instante, Yuan Shong de repente se tornou o ferreiro número 1 do mundo. A mudança abrupta foi tão chocante que Yao Feng não conseguia acreditar, nem mesmo aceitar. Nós também não temos ideia, mas é impossível que o exército imperial esteja enganado. Su Gongyi perguntou a ele se eles cometeram um erro, mas tudo que ele recebeu foi o ridículo. Gao Fei relatou. Esta não foi a única residência que ficou chocada com a identidade oculta de Yuan Shong. A verdade é que todos os descendentes na cena naquela época ficaram completamente espantados com o assunto. Enquanto Gao Fei estava na estrada para a residência Yao, um grande grupo de descendentes se reuniu no pavilhão dos 8 deuses para discutir esse assunto. Por meio desse incidente, a posição de Yuan Shong entre os outros descendentes cresceu significativamente, atingindo um nível impensável. O clã Yuan era uma família de generais e ministros. Não era de forma alguma inferior ao clã Yao. Enquanto o velho mestre Yao tinha conexões por todo o império, os alunos e conhecidos do Duque Gil estavam espalhados pelas planícies centrais também. O clã Yao tem o apoio do rei Qi, o clã Yuan tem o apoio do rei Song. No entanto, o clã Yuan era terrivelmente carente em suas habilidades comerciais. No entanto, se pudesse compensar essa falha fatal, não seria inferior em nada ao clã Yao. Assim, em privado, todos falavam sobre Yuan Shong, dizendo que ele era uma figura ascendente na capital, e que ele não empalidecia em comparação a Yao Feng. Em meio às suas palavras, o medo podia ser ouvido. No entanto, Gao Fei não ousou falar sobre tudo isso com Yao Feng. A sala inteira ficou em silêncio. Yao Feng ficou em silêncio na sala. Seu rosto era elegível. Eu perdi tanto tempo com um Subai. Parece que eu deveria executar esse meu plano. Yao Feng pensou. Você pode ir agora. Diga ao Duque de Su que tentarei fazer meu pai cooperar com ele para salvar Subai. Disse Yao Feng. Obrigado, Gongyi. Encantado, Gao Fei se despediu. Observando as costas de Gao Fei, Yao Feng zombou friamente. Mesmo que Gao Fei não tenha apontado o assunto explicitamente, Yao Feng pôde imediatamente dizer ao Duque de Su o propósito de enviá-lo. Acusando falsamente um importante funcionário da corte real. Yuan Shong, você realmente é impressionante. Yao Feng zombou. Yuan Shong e Subai eram apenas jovens de 15 e 17 anos, e normalmente, o Tribunal de Revisão Judicial não interferia em tais questões. No entanto, a inépcia de Subai deu a Yuan Shong um controle sobre ele. Embora o crime de caluniar um importante oficial da corte real não tenha sido suficiente para fazê-lo sofrer um pouco na prisão. O Duque de Su pode exercer uma autoridade imensa, mas ele não tinha nenhuma conexão com o departamento de punições, então ele só podia implorar por ajuda ao clã Yao. Saindo do quarto, Yao Feng logo chegou aos aposentos internos da residência. Ao mesmo tempo, ele libertou um pombo-correio de seu abraço, e ele voou direto da residência do clã Yao, através dos vastos céus, em direção a uma taverna localizada a leste da cidade. A vários metros de distância das janelas, antes que o pombo pudesse pousar, as janelas se abriram e uma sombra negra tremeluziu. Em um instante, o pombo foi arrebatado para dentro do quarto. Finalmente está começando. Uma voz fria ecoou na sala. Então, tudo ficou em silêncio, e até o pombo parecia ter desaparecido da sala. Como uma fina camada de água, o luar se espalhava pelo chão, cobrindo o chão, as paredes e os telhados com uma camada que lembrava geada branca. Sob o luar, várias figuras mascaradas vestidas de preto rastejavam em um telhado não muito longe da residência da família Yuan. Elas eram todas bem construídas, e havia um facão afiado em suas mãos. Seus olhares estavam fixados na distante residência da família Yuan. Vocês todos entendem o propósito por trás da nossa operação? Independentemente do custo, devemos obter uma das melhores espadas das planícies centrais. Além disso, devemos tentar evitar matar alguém.
O clã Wan é um clã prestigioso de generais e ministros nas planícies centrais, e se uma grande quantidade de baixas ocorresse, a corte real definitivamente investigaria o assunto rigorosamente. Isso não é uma coisa boa para nós, mercadores da região ocidental. O homem mascarado parado bem na frente disse. Sem que ninguém mais falasse uma palavra, a pessoa já havia revelado sua origem. Na verdade, seu físico era bem diferente daqueles das planícies centrais, e mesmo suas roupas escuras não faziam nada para esconder sua identidade. Era muito fácil identificar sua origem. Sim, chefe. O grupo de pessoas abaixou a cabeça, sem se incomodar em falar nenhuma palavra excessiva. Com um único olhar, ficou claro que eles passaram por um treinamento rigoroso e eram extremamente disciplinados. Bom. Essas são pastilhas de gás sonífero, todos levarão 5 delas. Se todos vocês virem algum membro do clã Wan, joguem no chão, eles vão desmaiar logo. Lembrem-se, há muitos guardas no clã Wan, e como um clã de generais e ministros, membros do exército imperial patrulhariam esta área. Nosso propósito não é lutar com eles ou massacrar o clã Wan, mas obter rapidamente a espada e passá-la para nosso senhor. Esta é nossa principal prioridade, então não sejam parados por ninguém. Entenderam? O homem vestido de preto disse. Sim, chefe. O resto do grupo respondeu. Tudo bem. Saiam. Assim, o grupo de homens vestidos de preto estendeu as mãos e saltou para o chão agilmente. Pisando pelos telhados e se esgueirando entre as paredes, eles se moveram para a residência da família Wan com uma rapidez surpreendente. Na sala, Wang Chong abriu um papel Xuan de 3 metros. Passando o pincel na tinta, ele começou a contemplar o design da segunda espada de aço Otis que ele iria forjar para o leilão. Os comandantes do exército imperial não eram tolos. Aqueles que conseguiram subir na hierarquia eram pessoas que possuíam habilidades verdadeiras. Mesmo que eles tenham dado seu dinheiro generosamente a Wang Chong, suas expectativas em relação à espada eram extremamente altas. As espadas que Wang Chong forjou devem satisfazer suas demandas. É uma sorte que o design das espadas neste mundo ainda seja bastante simples, ainda tem uma enorme variedade de opções para escolher. Wang Chong pensou. Nesta geração, apesar dos numerosos ferreiros de espadas na capital, como as pessoas estavam mais preocupadas com a nitidez de suas armas, elas negligenciavam a aparência da lâmina. Como tal, a maioria das espadas forjadas eram do mesmo design. Em comparação, Wang Chong parecia ser um grande mestre nesse aspecto. Uma boa taverna não temia ser enterrada em becos profundos, uma boa embalagem era importante em todas as atividades comerciais. Por exemplo, o álcool armazenado na garrafa de porcelana seria muito mais conspícuo do que o álcool armazenado em uma jarra normal. Uma espada com uma bela aparência externa era totalmente diferente de uma espada de aparência simples. Já que tentei forjar uma espada, talvez eu deva comprar um sabre para o leilão. Wang Chong pensou. Saber sempre foi um dos 2 reis das armas. Embora a maioria das pessoas nas planícies centrais preferissem usar espadas, a posição do sabre ainda estava acima das outras armas. Como era muito mais difícil empunhar um sabre, se não fosse um especialista de primeira linha, era difícil trazer à tona a verdadeira força de um sabre. Mesmo assim, Wang Chong sabia que havia muitos especialistas em sabre no exército imperial. Se Wang Chong quisesse solidificar sua posição como ferreiro número 1 do mundo, ele deveria ser mais do que capaz de forjar espadas. Mais do que isso, ele tinha que provar que era inigualável na arte de fabricar sabres também. Não havia um único comandante no exército imperial que não fosse exigente. Um sabre comum não o satisfaria. Enquanto Wang Chong refletia sobre o assunto, algo surgiu em sua mente. Das 3 grandes espadas de renome público, além da espada de aço Otis, havia também a katana do Japão. A katana japonesa se originou da moda da Grande Tang, mas era muito mais adequada para movimentos de ataque do que a moda. No entanto, neste mundo, o Japão não existia. O Wang Chong não pretendia simplesmente replicar a katana, mas sim projetar uma nova espada usando a katana como modelo fundamental. Depois de contemplar por um momento, o pincel começou a se mover ao redor do papel Xuan. Um momento depois, uma espada inteiramente nova, diferente de qualquer outra neste mundo, apareceu no papel. Esta espada tinha um formato similar ao da katana japonesa, mas era mais do que uma dobra mais longa, alcançando cerca de 1 a 2 metros de comprimento. A lâmina era extremamente fina e longa, e seguindo o exemplo, o punho também era o mesmo. Era impossível para um humano comum usar esse tipo de espada, dado que era da mesma altura que eles. No entanto, Wang Chong não prestou atenção ao assunto. Os 2 metros pesava cerca de 60 quilos, tornando impossível para humanos comuns empunhá-lo. No entanto, para os artistas marciais que possuíam força inigualável, o design da espada, que a tornava adequada para movimentos de corte, poderia liberar o verdadeiro poder destrutivo do aço Otis. O Wang Chong tinha certeza de que esta arma enfeitiçaria os especialistas em sabres do exército imperial. No entanto, vou precisar de mais materiais para a criação.
No mínimo, vou precisar de 2 quilos. O Anshong pensou. O Anshong gastou apenas 1 junho de minério de Ideraba para criar a primeira espada de aço Ots. No entanto, criar esta lâmina exigiria pelo menos 2 quilos. Embora o custo tenha aumentado significativamente, o Anshong acreditava que o preço também aumentaria proporcionalmente. O Anshong só obteria lucros maiores com a espada. Assim que Wang Chong estava refletindo sobre o assunto, o leve som do vento de repente chegou aos ouvidos de Wang Chong. Franzindo a testa, Wang Chong abruptamente parou todas as ações. Intrusos! Wang Chong imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Ele pode ter perdido o incrível cultivo que possuía em sua vida anterior, mas sua experiência e sentidos aguçados ainda estavam presentes. Era o som de uma túnica sendo batida pelo vento forte. Alguém entrou furtivamente na residência da família Wuan. Se você acha que pode entrar e sair da residência da família Wuan quando quiser, você está redondamente enganado. Os lábios de Wang Chong se curvaram friamente. Independentemente de serem os 600 taéis de ouro presentes na residência ou a espada de aço Ots, muitas pessoas definitivamente seriam cegadas pela ganância. Como diz o ditado, possuir um tesouro é um pecado capital. Se Wang Chong não estivesse protegido contra tais ladrões, ele seria realmente indigno de um ex-grande marechal. Apagando a chama da vela, o Anshong imediatamente agarrou a espada de aço Ots pendurada na parede. Ele discretamente abriu a janela e saiu furtivamente. Na forja do clã Ei, o Anshong criou um total de 4 espadas. No entanto, ele decorou apenas uma delas, incrustando ágatas e pedras preciosas no punho da espada e revestindo a bainha com ouro, fazendo com que parecesse extravagante e elegante. Quanto aos outros 3, ele não adicionou nenhum ornamento adicional a eles. Além disso, o Anshong não pretendia vendê-las. Como tal, ele os manteve na residência o tempo todo. Sob o luar gelado, o Anshong podia ver claramente os movimentos ágeis das figuras negras nos telhados, no chão e perto das paredes, enquanto corriam direto para o cofre do tesouro da residência. Eles parecem estar bem cientes do layout da residência. Eles devem ter espionado durante o dia. O Anshong pensou. Cada residência tem seu próprio cofre de tesouro que armazena ouro, prata e tesouros importantes. As pessoas que se esgueiraram para dentro do clã Wuan pareciam ter objetivos claros. Seus movimentos eram precisos e exatos. Claramente, eles tinham explorado os complexos da residência da família Wuan durante o dia, dando a eles uma ideia clara do layout e da estrutura da residência. Toda a residência da família Wuan estava silenciosa, como se o lugar onde os homens vestidos de preto entraram fosse uma mansão abandonada. Nenhuma empregada, guarda ou babá ficou alarmada com a presença deles. Parado na escuridão, o Anshong zombou friamente enquanto olhava silenciosamente para eles. Embora houvesse uma restrição rigorosa quanto ao tamanho do exército particular que uma casa de general ou ministro poderia ter, havia pessoas mais do que suficientes na residência para lidar com eles. Já era a hora. Quando estavam prestes a chegar ao cofre do tesouro da residência da família Wuan, um brilho brilhou nos olhos de Anshong quando um pensamento surgiu em sua mente. Tudo aconteceu tão rápido. Assim que o grupo estava prestes a entrar no cofre do tesouro, um rugido furioso quebrou o silêncio da noite. Como se fosse o estrondo de um trovão, o rugido ecoou nos céus de toda a residência da família Wuan. Quem é? Junto com aquele rugido, o ar ao redor tremeu, e ondulações pretas de uma explosão poderosa irromperam do cofre do tesouro da residência da família Wuan. O grupo de homens vestidos de preto foi pego de surpresa. Como se uma pipa tivesse cortado as cordas, eles voaram para trás. Quem ousa causar problemas na residência de Wuan Gongyi? Em meio ao rugido de um leão, 2 figuras magras, porém poderosas, surgiram correndo. Essas palavras não foram ditas através da língua das planícies centrais, mas em sânscrito. No entanto, era uma pena que ninguém entendesse suas palavras. Eles finalmente saíram. Ao ver Arloja e Ablonodan saindo correndo, o Anshong riu. Isso era o que você chamava de uma verdadeira parceria. O Anshong não gastou os 80.000 taéis de ouro ontem à toa. O Anshong expressou suas intenções de querer que a dupla ajudasse a proteger a residência da família Wuan para evitar que os minérios de Hyderabad e as poucas centenas de milhares de taéis de ouro fossem roubados. Sem uma única palavra de reclamação, a dupla concordou imediatamente. Neste momento, o Anshong era um colaborador de Sindhu. Como eles poderiam permitir que alguém roubasse o dinheiro ganho com as vendas do minério? Sem nenhuma persuasão adicional da parte de Anshong, a dupla imediatamente assumiu a responsabilidade. De longe, Arloja e Ablonodan pareciam tigres ferozes. Correndo para o grupo de homens vestidos de preto, eles destruíram tudo que estava ao seu alcance. Mesmo que estivessem em grande desvantagem numérica, eles conseguiram repelir todos os ataques dos inimigos. As ondas negras ondulantes que eles exalavam faziam esses homens vestidos de preto voarem para longe como folhas de papel, esmagando-os contra as paredes ou o chão. Saiam! Há um ataque! Ao mesmo tempo, a voz dos 2 monges Sindhi alarmou os guardas do clã Wuan.
Dos aposentos da mãe de Yuan Shong, do salão e dos aposentos onde as empregadas, babás e servos viviam, inúmeros guardas da residência da família Yuan saíram correndo. A preparação garante o sucesso, e a falta de preparação significa fracasso. Já que Yuan Shong esperava que alguém fizesse uma tentativa de obter os 600 mil taels de ouro, a espada de aço Otis e os minérios de Hyderabad, como ele poderia não fazer nenhum preparo com antecedência? Do quarto de sua mãe aos aposentos das empregadas. Yuan Shong designou guardas para todos os locais importantes. Se não, como Yuan Shong poderia estar tão relaxado a ponto de sentar-se preguiçosamente ao lado e assistir os intrusos invadirem sua residência? Mate-os. O grupo de guardas da família Yuan avançou pelos corredores em direção aos homens vestidos de preto. As espadas em seus olhos brilharam sob o luar. Em apenas um momento, os dois grupos imediatamente se chocaram no jardim. Os guardas do clã Yuan eram um dos menores entre as famílias de generais e ministros. Mesmo assim, eles ainda superavam inúmeros homens vestidos de preto por várias vezes. O som do metal ressoava pelos ouvidos. O brilho frio do metal podia ser visto por todo o pátio. Alguém está correndo em minha direção. De repente, a orelha de Yuan Shong se contraiu. Ele ouviu o movimento do tecido mais uma vez, e parecia que o cofre do tesouro não era o único objetivo deles. Até mesmo o estudo de Yuan Shong era um dos alvos deles. Tudo aconteceu mais rápido do que palavras poderiam descrever. Justo quando Yuan Shong percebeu que alguém estava indo em sua direção, o clarão frio de metal brilhou na escuridão e vários facões giraram furiosamente em direção a Yuan Shong. Jovem mestre, tenha cuidado. Ao verem aquilo, Shenhai e Menlong, que estava guardando o escritório de Yuan Shong, ficaram pálidos e rapidamente avançaram. A espada de Menlong desviou um dos facões Charak Spazinu, criando a reverberação retumbante de metal. Mesmo assim, ainda havia alguns outros facões que voavam direto em direção a Yuan Shong a uma velocidade incrível. Não é bom. Em um momento, esses facões apareceram bem diante de Yuan Shong. As lâminas afiadas pareciam que iriam separar a cabeça de Yuan Shong do pescoço. Os rostos da dupla empalideceram, e suor frio escorria por suas costas. Embora o cultivo de Yuan Shong fosse deficiente, sua reação não foi lenta. Naquele exato instante, quando os facões estavam bem na sua frente, o corpo de Yuan Shong voou para trás no ar, dando um mortal para trás. Com apenas um simples frade da tartaruga, ele desviou dos golpes consecutivos. A facilidade e simplicidade do movimento deixaram os dois assassinos mascarados Charak Spazinu atordoados. Na visão deles, as artes marciais de Yuan Shong eram fracas a ponto de serem insignificantes. Eles nunca poderiam ter imaginado que Yuan Shong poderia usar um movimento tão simples para desviar de seu ataque certeiro tão facilmente. Fim dos capítulos do 76 ao 80. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!